No vídeo de hoje eu vou fazer 10 perguntas aleatórias pra mim mesma. São 10 perguntas aleatórias que eu vi por aí. Eu acho que dá um bate-papo interessante. Eu vou deixar as perguntas no box de informações desse vídeo no YouTube. Fique à vontade para responder nos comentários desse vídeo no YouTube ou alguma rede social. Me marca lá, me manda. Eu vou adorar ver vocês também respondendo essas perguntas. São perguntas relacionadas à leitura. A leitura às vezes interfere, não diretamente. A leitura às vezes interfere em vários pontos da nossa vida. Então, eu achei essas perguntas gostosinhas. Eu acho que eu vou gostar de responder aqui com vocês. Então, vamos lá. Além da leitura, outro hábito constante. Olha, acho que meu hábito fora da leitura, que já tá enraizado, foi uma luta, é a atividade física. Eu acho que eu posso dizer isso. Em termos de esporte, eu tô assim amando fazer, ainda no começo, a luta, a arte marcial. Não sei se pode... Acho que considera arte marcial, Krav Maga, que é uma luta israelense. Pergunta número 2. Leitura em outras línguas é a mesma coisa? Olha, pra mim, eu passei uma época até me dedicando mais em ler na outra língua que eu falo, que é o inglês. Falo um pouquinho de espanhol, arranho francês, mas não consigo ler nada, né? Gostaria até de concluir esses cursos para poder ler em outras línguas até no original. Já pensou ler o Flaubert no francês? Nossa, Madame Bovary, porque é tão bonito o texto, né? Mas voltando, eu fui ler livros em inglês para ver se eu conseguia... já fiquei um tempo morando fora e eu consegui, só que assim, a língua tem muito da prática, então eu li, mas não é a mesma coisa. Depois que eu fui mudando, especialmente o meu estilo de leitura, um livro mais leve, talvez um livro com a narrativa mais tranquila, eu consiga ler em inglês e vai funcionar. Eu acho que eu consigo ter as mesmas emoções, mas eu acho que quando entra para uma coisa com uma narrativa mais elaborada, eu ainda tenho ou vocabulário, uso de vocabulários não muito comuns, eu não tenho assim uma fluência tão boa no inglês, então eu vou ficar perdendo coisas, elementos que na leitura em português hoje eu já percebo vários. Pergunta número 3. Pintura, cinema e literatura se relacionam? Eu tô respondendo essa pergunta sob o ponto de vista de alguém que... Eu não tô aqui sob o ponto de vista acadêmico, tá, gente? A imagem, a depender do tipo de pessoa, eu acho que pra mim, a imagem, ela tem uma forma de comunicação comigo muito forte. Eu gravo muito mais cores, posicionamento. Se eu quiser decorar alguma coisa, por isso que eu marco meus livros. Ter a liberdade de marcar meus livros foi fundamental para passar a ter hábito de leitura. Isso tem um vídeo até que eu explico melhor isso. Então, eu tenho algo do ponto de vista cognitivo, de ter as imagens algo mais imediato. Então, a leitura foi todo um processo para hoje que eu não conseguia ler, né? Também essa história tem outro vídeo e tal. A pintura, ela vai trazer outras sensações pra gente. É uma linguagem. O cinema, eu já acho que já vai mexer com mais coisas. Então, a pintura, você tem ali uma foto, é algo bem do símbolo. A leitura, você tem texto, então é seu cérebro trabalhando. Não que o seu cérebro não trabalhe na pintura, mas eu acho que é diferente. E no cinema, eu acho que já são várias interpretações e vários elementos. Você tem imagem, você tem som, então e você tem movimento. Então eu acho que quem traz algo mais pronto pra gente, como espectador de uma história, é o cinema. Não tem muito trabalho pra gente fazer. A literatura eu vejo como algo que a gente tá tendo a gente precisa de um trabalho da nossa imaginação pra gente perceber a dimensão de uma história. Eu vou pegar aqui um pouquinho pra gente fazer um bate-papo nas castanhas pra eu comer, enquanto a gente conversa pra fazer esse ar. Pega um café, pega alguma coisinha pra gente conversar. Ó, pergunta número 4. Gosta de ler livros técnicos da sua profissão? Quais leu ultimamente? O que eu atuo hoje, minha profissão oficialmente é engenheira eletricista. Não faço mais nada dessa área.
saí totalmente. O que eu atuo hoje é mais área financeira, da área pública. E não tem livros, assim, tem uma partezinha que tem, mas não é tanto a área que eu atuo. Então, os documentos que eu preciso ler muito, mas são manuais, muita coisa de regra de sistema e muito legislação. Então, assim, eu gosto quando tem um trabalho que eu tenho que pesquisar, são os trabalhos que eu mais gosto. Eu gosto muito de escrever também, roteiro, parecer. Gosto de tudo isso, mas não... O trabalho, ele funciona na minha cabeça de um modo totalmente diferente de um hobby. O trabalho, inclusive, eu sou muito mais direcionada a nada só pelo prazer. Eu gosto da atividade, mas quando eu vou ler, eu vou exatamente o que eu tô precisando. Não vou viajar. E a leitura é livre, né? Como a leitura interfere na sua graduação? É a pergunta número 5. Quando eu estudei, eu fiquei estudando, foram 6 anos, porque foi o curso completo de 5 anos. Eu tô falando aqui de engenharia elétrica. Tudo área de exatas. Não tinha nada de literatura. E eu não gostava de ler. Li muito pouco. Essa história eu já contei. Agora, aí eu fui pra eu fiz a pós, né? Então foram 6 anos. Depois emendei numa outra pós na área de administração. Tinha mais coisa pra ler. E ali eu acho que eu estranhei um pouco, né? E enfim, também não teve interferência da leitura. A interferência foi totalmente negativa por eu não ler. Porque eu acho que depois, já trabalhando com capacete hábito de leitura, a leitura transforma a nossa... Eu não sei se é com todo mundo. Tanta gente lê que também a gente não percebe ser assim. Mas assim, no meu caso, a leitura, ela me ampliou, assim, tantas visões, assim, eu percebi que até em reuniões, formas, e que não tem nada a ver com os livros que eu li necessariamente, mas formas de perceber determinadas situações, eu sinto que tem a ver com esses livros, essas histórias que eu li. Eu acabei respondendo, pergunta número 6, como a literatura interfere na sua profissão de trabalho. É isso aí. Não só profissão de trabalho. Às vezes eu me pego falando algo parecido com algum personagem, assim. E eu noto que as pessoas acham assim engraçadinho, ficam como se fosse uma percepção diferente de alguma coisa, um quebra-gelo. Essa pergunta é muito legal. Pergunta 7. Se você fosse outra vez para a universidade, qual curso escolheria? Eu mudei completamente. As exatas são uma fase, uma outra pessoa. E eu fui na direção das humanas, né? Mas assim, eu acho, eu cheguei eu não cursei, mas eu cheguei a passar para a parte de ciências contábeis, que tem muita relação com o que eu trabalho hoje, né? Eu adoro. Mas se eu fosse fazer a faculdade, eu nem estudaria ela, não. Eu não sei se eu estudaria sob o ponto de vista acadêmico ela. E eu acho que eu vou até na linha dos estudos que eu ando fazendo, que eu acho que eu ia na área de comunicação, jornalismo e publicidade. Por aí. Não, acho que as pessoas faria letras. Eu não sei se... Acho que tem até essa pergunta aqui. Estudaria letras? Pronto, pergunta 8. Estudaria letras? Eu tenho muito receio. Pelo que eu conheço do universo acadêmico, eu fiquei lá há muitos anos. Eu acho que tira o brilho do que eu sinto hoje quando eu leio. Trazer um professor ou fazer um trabalho que você tem que responder daquele jeito, eu não sei como é a metodologia, porque nas exatas é prova e raramente um trabalho. Quando tem trabalho é um projeto de alguma coisa que você tem que montar em laboratório. Então já chega, eu passo minha cota. Então em termos assim de faculdade, eu acho que eu não teria o prazer que eu tenho lendo se eu estivesse lendo para uma faculdade de letras. É uma impressão. Ó, exatas ou humanas? Hoje, com certeza, humanas. Preferia muito mais. Apesar de eu ter um ladinho que... eu trabalho com sistema, sabe, gente? Então, também eu tenho um pé nos dois ali. Se você fosse fazer... Pergunta 10. Se você fosse fazer uma longa viagem e só pudesse levar 5 livros, quais seriam?
Gente, eu escrevi essas perguntas há tanto tempo que eu coletei e eu não lembro mais. Os Miseráveis, Crime e Castigo. Pô, gente. Ai. O Conde de Monte Cristo. Já foram 3, né? Eu tô imaginando assim, de eu ler, reler e não enjoar, sabe? Então tô pegando os calhamaços. Ai, o que mais? É porque não pode levar O Senhor dos Anéis, né? Porque são 3 livros. Aceitaria? Ia ser muito legal ficar relendo. David Copperfield. Mas será que ficar lendo e relendo ia ser chato? Ah, pronto, vou trocar. Vou tirar o Senhor dos Anéis, que tem dúvida. Vai ser o Grande Sertão Veredas. Fechei. É difícil, viu? Porque eu não sei se eu esqueci algum. Gostaria de mudar algo no seu método de leitura ou na forma que você lê os livros? Olha, eu faço metodologias às vezes diferentes, a depender do livro que eu leio. Uns livros mais leves eu só vou lá ler. Tenho voltado a ler na rua depois da pandemia. Só que quando eu fui voltando, acho que eu comentei outro vídeo, eu tenho assim, eu fiquei mais dispersa. Então eu tô levando livros cuidadosamente pra rua, que eu só posso arriscar, porque não dá pra ficar levando caderno. E assim, qual a metodologia que eu queria aplicar para alguns livros, e às vezes eu não consigo. E aí eu preciso avançar, senão eu perco até entusiasmo na leitura, que era sempre fazer um resumo a cada 50 páginas. Eu não consigo fazer isso. Eu leio mais do que até eu consigo fazer. Para alguns livros, acho que isso ia me ajudar. Eu faço em alguns momentos, mas não como eu gostaria nele todinho. Talvez fosse isso o método. Não tem nada que eu mudasse fora isso, não. Um conselho, pergunta número 12. Um conselho para quem acha que está lendo pouco. Isso é coisa da sua cabeça. Olha, gente, não só para quem acha que está lendo pouco. Vamos lá, tem algumas coisas pra gente conversar. Eu tava falando com a minha mãe, que ela fica falando às vezes, eu não consigo fazer isso. Antes da pandemia eu fazia isso, agora eu me canso. O que acontece? Eu passei por uma etapa que eu perdi muitas capacidades de fazer coisas que eu fazia. Foi sofrido. E na minha cabeça, eu tinha que entender o que eu podia... O que é possível nessa estrutura que eu tô vivendo. Se na estrutura que você tá vivendo, o tempo livre que você tem, às vezes é pra você estar com um parceiro, uma parceira, pra estar com seus filhos, e não vai ter esse tempo pra leitura, tá ok, né? A questão é a estrutura que você tá, o que você tá conseguindo fazer. Às vezes você tá lendo um livro no mês, mas tá ótimo, porque você tá aproveitando aquele tempinho e tá lendo um pouquinho. Eu tô lendo agora, por exemplo, aqui, se eu for ficar olhando quanto que eu avanço, eu vou ficar muito chateada, assim, sei lá, eu tô lendo a Montanha Mágica, eu não posso ficar querendo terminar ele, o livro é enorme, eu não posso querer terminar ele agora, porque eu sei que tem gente que vai sentar em um mês e vai ler. Claro, o YouTube tá cheio de gente pra te desestimular, te mostrar que tem que ler 15 livros, 10, quantos por mês. Então, assim, com tudo na sua vida, até pra uma academia, pra uma coisa de esporte, o que você consegue fazer com o que você tem hoje? Eu mesma sou uma pessoa que eu tenho um corpo, eu tenho uma obesidade. Então, quando eu faço minhas atividades físicas, eu tenho consciência que eu tô ali fazendo o máximo na minha condição, né? Eu tenho uma pessoa que me ajuda para não me machucar. O meu risco de me machucar é maior que para outras pessoas. Então, quando eu olho uma menina saradinha, já pensou ficar no Instagram que tá fazendo sei quantos quilômetros, né? Sei lá, ou pegando não sei quantos pesos, nadando não sei quantos. Se eu ficar pensando nisso, pô, essa pessoa tem uma estrutura. Para ela, inclusive, ela pode estar fazendo pouco. Porque se ela é magra, ela podia até mais, né? Então, assim, a gente tem que olhar para a nossa condição.
O que a gente consegue ler? A questão é, você quer ler? Quer. Pode ler 10 páginas por dia, um pouquinho só por dia já tá bom. E aí o que você pode observar dentro da sua estrutura é se a sua estrutura estiver melhorando, você pode estabelecer com você mesmo alguma comparação. Pô, se no mês passado eu tava em época de prova e eu não li nada, mas esse mês eu não tô em época de prova, então já dá pra eu ler um pouquinho. Então, observar essas comparações com você mesmo faz sentido, né? De perceber essa melhora, muito entre aspas, porque não existe muito melhora. Existe o que os livros fazem com você. Não existe essa coisa de que, eu não tô lendo, mas o que você tá lendo, o que isso tá fazendo com você? Pergunta número 13. Qual você acha é a pior dificuldade para ter o hábito de leitura? Atualmente, pra mim, e eu acho que pra maioria das pessoas, eu acho que a gente tem, assim, talvez duas, que, primeiro, é a questão do excesso de estímulos. Não tem uma pessoa que esteja vivendo no mundo atual que não perceba a imensidão de coisas que tem que fazer, responder, e a concentração tá cada vez mais difícil. Tá mais difícil ligar para as pessoas, gente. Ligar, falar, ouvir, conversar. Vou lembrar aqui que tem um vídeo que a gente fala sobre escutar. Vai mudar a sua vida, porque escutar, eu pensei que eu já sabia. Escutar é o quê? Eu entender o que a pessoa tá falando, não é muitas outras coisas. Dá uma olhada nesse vídeo. E voltando. A concentração, então, quando a primeira vez que eu vi os tipos de vida, dizendo livros, como você faz para ler mais, como é que você faz para ler mais quantidade, você quer ler e não consegue, e aí falava, deixa o celular, tem outras coisas além do celular e das telas, né? Então próprio ritmo nosso hoje, acho que para quem tá em cidade, cheio de coisas, a carga mental, para quem é mãe, às vezes preocupada com o filho, não sei aonde. E o outro, eu vejo uma ambivalência nos nossos colegas, até em mim mesma aqui, que é o seguinte, que nós booktubers, né, e eu tô incluída, ambivalência assim, que a gente está sempre produzindo os conteúdos relacionado à leitura, estimulando pessoas a lerem, isso é legal. Ao mesmo tempo, existe toda uma coisa de mercado que qualquer área vai ter, e que você vai ter também aquele patamar, se a gente for olhar, tanto no YouTube, em qualquer rede, o patamar é altíssimo, né? O patamar das pessoas que estão, às vezes, trabalhando, e é importante a gente ter consciência disso. As pessoas estão trabalhando com isso, então elas vão passar, elas vão acordar, enquanto você talvez vá fazer alguma atividade com seu filho, levar ele para a escola, ou você vai para o seu trabalho, passar às vezes mais de 8 horas lá no seu trabalho. Vai ter uma pessoa que vai acordar, ainda vai vlogar, acordando, vai para academia, depois senta aqui e vai ler, certo? Vai ler o livro. E vai... e claro que o tempo de leitura é maior. Tem os jornalistas que fazem isso também, eles recebem dinheiro para fazer resenhas de livros, aí no caso resenhas profissionais, e que o trabalho é isso, eles têm que ler, né? Então eles têm que ter, que nem quem assiste filme também, vai precisar ficar assistindo. E claro que uma pessoa que trabalha com cinema, com filmes, vai assistir muito mais filmes que eu. Eu não tenho como ficar assistindo filme ou lendo livro enquanto eu tô trabalhando. Um cirurgião, um médico, não tem como ficar lendo um livro enquanto tá fazendo uma cirurgia, né? Então, a gente perceber isso, eu acho que existe essa ambivalência de muitas pessoas eu notarem que ficam numa ansiedade de se comparar com quem está produzindo conteúdo, né? Então presta atenção que tipo de conteúdo, entender, aceitar, porque são legais os conteúdos também, né? Muitos conteúdos são legais, mesmo que tenha a quantidade de livros e tal, alguns são tóxicos, mas assim, tem uns que, se a gente entender que cada um na sua, e você vai fazer o seu máximo na sua condição, tá tudo certo. Personagens, enredo ou narrativa? Essa pergunta que eu acho que lá atrás a gente fez um vídeo só falando disso. Primeiros elementos que eu percebi quando eu comecei a ter hábito de leitura, além de história, de ficção.
Personagens, enredo, narrativo, que eu mais gostei. E é interessante que quando eu comecei o meu hábito de leitura, era muito no enredo. Logo depois, eu fui percebendo, quando eu comecei a ver essa parte do narrador não confiável, porque a narrativa, não adiantava uma boa história se ela não soubesse ser bem contada. E eu ficava ali entre narrativa e personagem. Eu acho que hoje, eu tô com o topo, construção de personagens. Inclusive, eu acho que foi a Roberta, porque tem duas Robertas que frequentam aqui o canal Comparando Livros. Olha que luxo, duas Robertas. A Roberta que leu It no grupinho que a gente fez lá atrás, ela comentava já, personagem, e eu, personagem, mas é narrativa. Então, assim, hoje eu entendo, é isso que eu me transformei na pessoa dos personagens, assim. Agora, não que eu não consiga apreciar aquela história bem contada, mesmo que o personagem não tenha tanta elaboração. Uma narrativa, um texto bonito, ele também me empolga. Agora, eu não sou dessas que precisa ler o texto belo pra achar que um livro é bom. Eu posso ler um texto ok, mas com uma história muito boa, os personagens sendo inesquecíveis. Pra mim, eu já tô assim, achando que aquele livro é top. Eu quero saber sua resposta. Essa pergunta, pelo menos, se você tá com preguiça de responder todas, responde essa é legal. Enredo, narrativa ou personagens? E pra gente terminar, eu vou falar que esse aqui depois vai ter que precisar de um vídeo. Já existe até um vídeo aqui do canal, que é: ouvir e ler um livro é a mesma coisa? Não, pra mim não é. Dizer assim, eu li... quer ver um livro? Como é o nome? Ai, meu Deus, ai, meu Deus do céu. Teve um que eu ouvi, da Clarice Lispector. Puxa... Perto do Coração Selvagem. Eu vou ficar falando que eu li Perto do Coração Selvagem. Eu não li Perto do Coração Selvagem. Eu ouvi o livro Perto do Coração Selvagem. Por que eu acho que ler e ouvir são completamente diferentes, assim? Não são totalmente distantes, porque a gente tem uma história que claro que vai ter um encontro, né? Mas eu fiz a experiência de ouvir histórias por uma época, assim, ouvi algumas, e eu percebi como, primeiro, que eu precisava seria como se eu estivesse entrando num novo universo de treino. Assim como você treinar, ler e me concentrar, eu precisava treinar, ouvir para estar concentrada, porque eu me disperso muito fácil. E eu percebi, gente, que cada ponto sensorial, indo na pergunta que eu falei lá do cinema, pintura, né? Cada ponto sensorial que a arte nos atravessa vai ter um impacto diferente na gente. E cada vez que se eu tô numa pintura, eu tô na parte gráfica, eu tô no meu olhar. Se eu tô lendo, eu só tô trabalhando a minha visão. Se eu tô numa pintura, eu tô trabalhando a minha visão. Quando eu tô no cinema, eu tô trabalhando a minha visão e a minha audição. E o movimento. Ou seja, eu não tenho tanto espaço para criar na minha cabeça. Quantas vezes a gente lê um livro e no cinema é totalmente diferente, ainda que a história seja a mesma, porque até o figurino, a gente imagina um personagem diferente fisicamente do que os cenários, alguns cenários eu mesmo não sou muito de visualizar cenários direitinho. Então o visual, ele crava na minha mente algo que eu tenho que gravar daquele jeito. A leitura me deixa muito mais livre. A audição, quando eu tô ouvindo, eu já tenho uma atuação, eu já tenho outras interpretações, eu não tenho mais só o texto. É que nem o teatro. Ler uma peça é diferente de assistir uma peça. Porque quando eu tô ouvindo, voltando pro audiolivro, eu tô com uma interpretação de personagem, ou às vezes até alguém lendo, que tem uma voz, e que vai envolver como que essa pessoa está lendo. Além da narrativa propriamente dita, eu misturei aí um narrador-voz, né? E não que um seja melhor que o outro, os dois são excelentes. É pra gente ter a consciência de que a leitura, eu já vou estimular somente a minha visão. Então eu tô com o texto, sou eu e o texto. É como eu sou treinado pra ir em direção àquele texto. Terminamos? 15 perguntas? Gostaram? Então, gente, acho que por hoje é só. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? Arrasa aqui nos comentários com essas perguntas que eu vou adorar.